Se fala muito sobre mecânica quântica na internet. Se você olhar no YouTube, no Instagram, em qualquer rede social, você vai encontrar vídeos, posts e uma série de informações totalmente desencontradas sobre mecânica quântica. Uma coisa, entretanto, todo mundo vai concordar. A teoria quântica é extremamente complexa e abstrata. Como então a gente pode aprender a mecânica quântica? É possível a gente organizar o nosso pensamento e entender quais são os fundamentos, quais são os principais conceitos que falam dessa teoria? Esse é justamente o objetivo do vídeo de hoje. Quais são os marcos conceituais, filosóficos principais que todo mundo deveria saber sobre mecânica quântica? Isso você dificilmente encontra na internet e até mesmo nos livros didáticos contemporâneos. Quer saber quais são os principais fundamentos, os principais marcos da teoria quântica? Acompanha esse vídeo que a gente vai desenrolar esse assunto para você. Olá pessoal, meu nome é Nathan Lima, eu sou professor de Física e pesquiso na área de História, Filosofia e Ensino de Física, tratando principalmente de temas de mecânica quântica, e esse é o nosso canal Reflexões Quânticas, em que a gente discute conceitos, ideias, a história, questões filosóficas associados à mecânica quântica. E o vídeo de hoje ele vem a pedido justamente de algumas pessoas que estão acompanhando o canal, que é tentar explicar de forma clara, didática, organizada, quais são os principais marcos da mecânica quântica, ou quais são os principais conceitos, o que é o mínimo que eu preciso saber para ter uma ideia sobre o que é essa teoria, do que ela fala. E aí tem algo bastante curioso. Quando eu mesmo estava estudando na graduação, cheguei finalmente na disciplina de mecânica quântica. Eu acho que é uma disciplina que todo aluno de física espera ansiosamente para aprender e realmente poder entrar então nessa física mais moderna ou contemporânea. Ela foi uma disciplina bastante frustrante para mim, porque quando a gente entra nessas disciplinas existe uma ênfase muito grande, e o que é muito importante, no formalismo matemático da teoria. A gente aprende a resolver o que a gente chama de problemas exemplares, a descrever matematicamente certas situações, certos fenômenos. Mas muitas vezes esse formalismo é tão abstrato, tão complexo, que fica difícil a gente entender de fato, de um ponto de vista concreto, o que aquilo quer dizer. Então, quando a gente chega em certos aspectos da teoria, como a equação de Schrödinger, função de onda, colapso da função de onda, o que isso quer dizer, como é que a gente pode interpretar isso? Essas discussões não estão presentes nos livros didáticos contemporâneos. Boa parte, inclusive, da pesquisa que a gente faz no nosso grupo de pesquisa se refere a entender por que os livros apagam certas discussões, enfatizam outras, enfim. Por que a gente não consegue, olhando para os livros de física mesmo, que são usados para formar físicos, ter uma compreensão mais profunda e mais concreta da teoria? Então, ao longo da minha formação como físico e como pesquisador, eu sempre busquei nas fontes históricas, nos historiadores, trabalhos, comentários de historiadores e de filósofos, tentar formar um entendimento mais profundo e mais completo da teoria quântica. Muito recentemente, eu me dei conta que existe um conjunto precioso de textos em que os conceitos da teoria quântica estão muito bem apresentados e de forma muito didática, de forma muito clara e precisa, que são os discursos do Prêmio Nobel. Quando um cientista ele recebe o Prêmio Nobel de Física, ele é convidado para dar uma palestra sobre o tema que lhe concedeu o Prêmio Nobel. E a audiência dessa palestra é uma audiência muito diversa, não são só físicos que estão lá assistindo. Então, o cientista premiado ele tem um grande desafio que é explicar a sua teoria, explicar a sua ideia de forma didática para uma audiência muito grande. Ele precisa explicar o que ele pensou, como ele chegou naquela ideia, o que ele queria dizer, usando o menos possível de formalismo matemático pesado e tentando passar uma imagem concreta da sua pesquisa para as pessoas. Então vejam que tem uma fonte muito rica de conhecimento nos discursos do Prêmio Nobel, porque a gente está olhando para as origens, para o próprio pesquisador, para o próprio autor que pensou a teoria, então é uma fonte extremamente segura de conhecimento, com uma tentativa já de apresentação mais didática e organizada. Tentando buscar contribuir para o aprendizado de outras pessoas,
eu e um grupo de alunos traduzimos os principais discursos do Prêmio Nobel e comentamos, fizemos ainda comentários tentando explicar os principais conceitos, deixar mais resumido, sumarizado. Esse conjunto de esforços levou à produção desse livro, que se chama Redescobrindo a Teoria Quântica, um resgate dos principais conceitos apresentados no discurso do Prêmio Nobel, que está sendo lançado pela série de textos de apoio ao professor de Física, do Centro de Referência e Ensino de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para quem não conhece, o CREF, o Centro de Referência, ele é um dos centros de referência nacional para o ensino de física, com produção de vários textos de apoio que visam justamente a contribuir para uma melhora do ensino de física no Brasil. Esse texto virou então um livro que vai ser lançado no dia 12 de maio. Eu vou deixar aqui um convite para você que quer saber mais sobre teoria quântica. Se você é físico e quer entender os conceitos da teoria mais a fundo, sente também que teve uma lacuna no seu aprendizado, essa é uma oportunidade muito bacana. E se você não é da área da física, não é de exatas, não fez matemática, não fez física ou qualquer graduação de exatas, esse também é um convite para você, porque esse livro ele é um conjunto de textos traduzidos e comentados em que tem pouquíssima matemática discutida, pouquíssimo do formalismo matemático, a discussão é muito mais dentro da questão conceitual, filosófica da teoria, que vai permitir você, de forma estruturada, tanto do ponto de vista cronológico quanto do ponto de vista conceitual, entender os principais fundamentos, entender os principais conceitos da teoria. Eu vou deixar o link aqui, quem se inscrever vai receber o livro gratuitamente por e-mail e vai participar de uma conversa virtual comigo e com outros professores do Instituto de Física da URGS. Então está feito o convite, vocês serão todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para a gente já entrar um pouquinho no que vai ser discutido no livro, para a gente já entrar um pouco na ideia da mecânica quântica, é importante a gente entender alguns marcos principais. A teoria, conforme ela se desenvolve, e ela se desenvolve em que décadas, em que período histórico? Ela começa a se desenvolver em 1900, 1905, depende do historiador, e ela vai alcançar o seu ápice entre 1925 e 1930. Então são nas 3 primeiras décadas do século passado. Em 2025 nós vamos comemorar 100 anos da mecânica quântica, porque justamente o marco do gênese da teoria é um artigo de 1925 do físico alemão Werner Heisenberg. E do que trata, então? Quais são os principais conceitos que a gente pode entender dentro da teoria quântica? O primeiro marco fundamental é justamente entender a radiação de corpo negro. Entender como que os corpos emitem radiação e dependendo da temperatura que eles têm. Isso é importante porque está na interface de 2 teorias, que é a termodinâmica, que estuda calor e temperatura, e a teoria eletromagnética, que estuda, entre outras coisas, a radiação. Como que eu descrevo essa emissão de radiação a partir de um corpo aquecido? Então eu preciso conciliar essas 2 teorias e, como se estuda nos livros didáticos, quando eu tento unir essas 2 teorias, de fato há incoerências, há inconsistências a partir das previsões clássicas. As primeiras pessoas a se dedicarem a resolver esse problema foi o Max Planck e Albert Einstein. Em 1905, Einstein propõe o conceito de quantum, que é justamente uma porção bem localizada no espaço de radiação, e tenta então resolver o problema da radiação de corpo negro. Esse é o primeiro marco fundamental. A teoria quântica ela nasce da gênese, do encontro entre termodinâmica e teoria eletromagnética. Nos anos subsequentes, há uma série de estudos, há uma série de controvérsias, em especial essa proposta do Einstein, ela rompe com a teoria clássica porque ela está pensando que a radiação está localizada no espaço, enquanto que pela previsão clássica, pela teoria clássica, a radiação se espalha pelo espaço, ela é uma onda que se propaga de forma contínua. Nos anos subsequentes, um dos principais marcos é a proposta de modelo atômico do Niels Bohr. Em 1903, Niels Bohr consegue expor um modelo atômico em que os níveis de energia do átomo de hidrogênio estão muito bem definidos. E o elétron, em cada um desses níveis, não emitiria radiação, o que também se opõe à previsão clássica. As emissões de radiação se daria quando o elétron pula de um nível para outro nível desse átomo. Esse modelo é chamado por alguns de modelo planetário,
Mas quando a gente olha para os trabalhos do Bohr, principalmente no discurso do Prêmio Nobel, ele reforça que há diferenças muito significativas entre o modelo planetário e o modelo do átomo de hidrogênio. Por quê? Se hoje a Terra está orbitando o Sol numa certa distância e acontece algum evento muito drástico, como a Terra ser atingida por algum asteroide, por algum corpo muito massivo, ela vai mudar a sua órbita, vai ficar levemente diferente do que tinha até então. Isso nunca acontece num átomo. Os níveis de um átomo, por exemplo, o átomo de hidrogênio, os níveis de energia estão muito bem definidos. Seja lá o que acontecer, que interação acontecer, os níveis são sempre os mesmos. E isso é dado já previamente, a gente consegue tirar do formalismo matemático da teoria quais níveis de energia são esses. Por que que o átomo de hidrogênio tem certos níveis muito bem delimitados e não podem ter outros? Porque certos níveis são proibidos e outros são permitidos. Isso é um dos problemas originários da mecânica quântica. E, mais do que isso, então não só rompe com a teoria eletromagnética, como Bohr também reforça o fato de que quando um elétron está numa camada mais externa, num nível mais externo, ele pode cair para alguns dos níveis internos, qualquer um dos níveis internos. Para qual ele vai cair, isso não está previsto na teoria. A gente pode calcular qual é a probabilidade de transição, mas não dizer com toda certeza para qual nível ele vai cair. E, em princípio, se a gente considera que a teoria está completa, significa que não existe uma causa concreta para ele ir para um nível ou para outro. Então, no discurso do Prêmio Nobel, o próprio Niels Bohr ressalta que o seu modelo atômico rompe com o conceito de causalidade, que é um dos princípios fundamentais da mecânica clássica. Então, observem que até 1920, a gente tem primeiro uma proposta do Einstein de quantizar a radiação eletromagnética, considerando ela bem localizada, e a gente tem um modelo muito bem sucedido do Niels Bohr, em que agora eu tenho níveis de energia bem definidos, não importa o que aconteça com esse átomo, e um modelo de transições que rompe com o conceito de causalidade. Na década de 20, um físico francês chamado Louis de Broglie começa a estudar os trabalhos do Albert Einstein. Na verdade, o de Broglie, o irmão dele, era um físico experimental que trabalhava justamente com raio-x, tentava entender as naturezas dos raios-x, e o irmão do Louis de Broglie, que é o Maurice de Broglie, participa de um dos congressos de Solvay, e o de Broglie entra em contato com as atas desse congresso e acaba então se motivando, se interessando por esse problema e começa a estudar os trabalhos do Einstein. E o trabalho do Einstein justamente insere esse problema de considerar a radiação algo bem localizado, como se fosse uma partícula. No início da década de 20, 1920, o de Broglie primeiro desenvolve uma noção corpuscular da radiação. Ele entende que a radiação é composta por partículas. Em 1922, por exemplo, a gente já encontra um primeiro artigo do de Broglie em que ele trata de um gás de fótons, considerando esse fóton primeiro como partículas isoladas, como se fosse um gás monoatômico, e depois ele passa a tratar esse gás como se fosse permitido haver grupamentos de moléculas de fótons. Isso é um conceito que depois foi totalmente esquecido, totalmente apagado, mas ali ele já consegue desenvolver uma certa mecânica do gás de fótons, o que depois lembra muito o que a gente vai chamar de condensado de Bose-Einstein. Em 22, o de Broglie chega ainda nessa visão corpuscular, mas logo adiante ele se dá conta de que, na verdade, tu precisa tanto da explicação corpuscular quanto de uma visão ondulatória. E aí vem a proposta do Louis de Broglie de pensar que todas as partículas do universo são acompanhadas por um campo infinito e vibrante. Isso não aparece mais nos livros atuais. Para o de Broglie, o fóton, que é justamente essa partícula de luz, é uma partícula com massa. Na teoria da relatividade, se imagina que a luz não tem massa, se supõe que a luz não tenha massa. Para o de Broglie, não. O fóton tinha uma massa muito pequena, mas cada fóton deveria ter uma massa, e esse fóton deveria ser acompanhado por um campo infinito. E isso valeria para todas as partículas, para o elétron, para o próton, para o nêutron. É uma proposta de unificação da teoria. Qualquer sistema físico seria representado por uma partícula e por um campo infinito e vibrante. Algumas
historiadores chamam isso, né, da partícula infinita, da partícula pulsante. Para o de Broglie, então, por exemplo, se a gente pegar um elétron, e eu estou num referencial em que esse elétron estaria em repouso, eu viria esse campo infinito vibrando ao redor desse elétron. No momento em que eu me movimento em relação ao elétron, ou seja, que eu passo a observar ele como se ele tivesse uma certa velocidade, o de Broglie aplica as equações da teoria da relatividade para estudar esse campo vibrante e mostra que nesse outro referencial, esse campo vibrante seria interpretado como uma onda. Então, toda vez que eu vejo uma partícula se movendo, eu vejo ela sendo acompanhada por uma onda. E aí o de Broglie propõe o conceito de dualidade, o que a gente chama hoje de uma dualidade realista, porque ele imagina que exista a partícula e tem um campo ao redor dessa partícula se movendo com ela. Novamente, se nós usamos a teoria da relatividade, a gente consegue relacionar as propriedades da partícula com as propriedades do campo, com as propriedades da onda. E a gente chega que o momentum linear, que é massa vezes velocidade da partícula, é inversamente proporcional ao comprimento de onda dessa onda associada. Essa é a famosa relação de momento e comprimento de onda de Louis de Broglie. Ela parte de uma concepção de unificação da física, em que eu tenho uma visão dualista, realista, e parte da descrição relativística dos sistemas microscópicos. Isso também foi apagado dos livros atuais. A teoria do de Broglie é uma teoria essencialmente relativística, do início ao fim, e dualista, porque eu preciso ter corpúsculo e onda. É diferente da visão do Einstein em 1905, que era só corpúsculo. Por isso que historiadores, como o professor Roberto Martins, assumem que em 1905 Einstein não tinha uma visão dual. É em 1922 que de Broglie tem uma visão dual, e alguns artigos do Einstein em 1909 já tinham uma visão dual também. Então, no início do século XX, a gente tem aí, do século XX até a década de 20, a gente tem algumas peças do quebra-cabeça sendo articuladas. Tem muito para se montar até chegar na teoria quântica. E aí, basicamente, 2 grandes programas de pesquisa são formados. O primeiro é o programa que vai ser fundado pelo Werner Heisenberg, na Alemanha. O Heisenberg foi aluno do Max Born. O Max Born, também um físico alemão, oferece um curso para pós-graduação que se chama A Mecânica do Átomo. Justamente, então, notando que o átomo de Bohr tem características similares ao sistema planetário, o Max Born resgata elementos da astronomia, principalmente dos tratados de Laplace, para tentar descrever a mecânica do átomo. E aí tenta-se usar formalismos típicos da astronomia para descrever o que está acontecendo dentro da estrutura da matéria. E ali ele apresenta alguns dos principais problemas, o que precisa ser resolvido. O Werner Heisenberg, que foi aluno então desse curso, adota um dos programas de pesquisa e consegue desenvolver uma mecânica do átomo. Na verdade, ele começa estudando o oscilador harmônico, ele não consegue resolver o átomo de hidrogênio. Quem resolve o átomo de hidrogênio usando o formalismo do Heisenberg é o Pauli, logo depois, mas o Heisenberg estuda então o oscilador harmônico e consegue chegar numa característica muito importante, que é posição vezes momentum é diferente de momentum vezes posição. O que em matemática a gente diz então que essas duas grandezas não comutam. E isso passa então a estabelecer o programa conhecido como mecânica matricial. Em paralelo, vejam que Heisenberg parte da ideia do Niels Bohr. Em paralelo, o Schrödinger parte das ideias do Louis de Broglie e tenta desenvolver uma mecânica ondulatória, com uma diferença. Para o Schrödinger só havia ondas. Não havia partícula originalmente na mecânica ondulatória. O Schrödinger entende que uma partícula nada mais é do que um conjunto de ondas muito agrupado. Imagina que tu tem uma corda e aí tu faz um pulso bem localizado na corda. Quem já brincou de pular corda, faz um pulso bem localizado e vê aquele pulso andando. Essa localidade, na verdade, a gente chama de pulso. E era isso que o Schrödinger entendia como uma partícula. Um pulso bem localizado. E ele passa, então, a partir, inspirado nos trabalhos do de Broglie, a descrever as propriedades dessa onda. E a partir daí, ele tenta conciliar a descrição da partícula com a descrição ondulatória e mostra, então,
como se chega numa equação de onda capaz de descrever os sistemas microscópicos, o que ficou conhecido como a equação de Schrödinger. Tem algo muito fundamental que não está de novo nos livros didáticos, que é qual é o raciocínio que o Schrödinger usa para chegar na sua mecânica ondulatória. Esse tem sido um dos principais temas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa, resgatar o pensamento original de Schrödinger, e isso a gente discute detalhadamente nesse livro e em outras publicações que você também pode ter acesso gratuitamente, mas basicamente o Schrödinger chega nessa visão a partir de analogias com a mecânica e com a ótica. E ele consegue mostrar que a mecânica clássica, a mecânica da partícula, é um caso limite, é um caso particular de uma mecânica ondulatória. Isso a gente vai discutir em mais detalhes, precisamos de mais tempos aí para poder discutir, mas o ponto crucial é entender que o outro marco fundamental é a proposição de uma mecânica ondulatória. Tudo isso gera um clima de enorme disputa. Heisenberg e Schrödinger, portanto, têm dois programas que competem pela interpretação da teoria quântica. O próprio Schrödinger mostra que matematicamente as duas visões são equivalentes, mas Heisenberg trabalha principalmente com a noção de partícula, saltos quânticos e se inspira principalmente do programa do Niels Bohr. Schrödinger fala de ondas, equações diferenciais e parte da visão de Louis de Broglie. Essas duas visões competem por explicar o que é a teoria, como funciona a realidade, o que a gente pode conhecer da realidade. Quem acaba, de certa forma, conciliando essas visões é, primeiro, o próprio Max Born, que foi professor do Heisenberg, com a sua interpretação probabilística. O que o Born consegue mostrar, estudando colisões, ele estuda colisões de partículas em nível microscópico, e mostra que a função de onda, que é a solução da equação do Schrödinger, está associada a uma probabilidade de colisão dessas partículas, dela ser deslocada por uma certa região do espaço, e mostra que, na verdade, a gente tem que interpretar a função de onda a partir de uma noção totalmente probabilística, e não como uma onda real no espaço, como Schrödinger originalmente imaginava. Isso vai dar origem ao que a gente chama de interpretação probabilística, e depois o próprio Niels Bohr vai apresentar o seu princípio da complementaridade, em que ele mostra que a visão corpuscular e ondulatória são, de alguma maneira, complementares e não podem ser dispensadas na mecânica quântica. Já tendo em mão essa interpretação probabilística, Werner Heisenberg chega então no seu princípio da incerteza, que mostra que certas propriedades não podem ser medidas simultaneamente com qualquer precisão. Toda vez que eu meço, por exemplo, posição, quanto mais preciso for essa medida, menos preciso vai ser o meu conhecimento sobre momentum e vice-versa. E por fim, isso tudo ainda se organiza como se fosse uma colcha de retalhos, um monte de ideias que foram sendo apresentadas. E uma das primeiras pessoas a passar limpo a teoria, dizer, tá, agora o que a teoria é do ponto de vista matemático, foi um matemático chamado Neumann, que em 1930 escreve o seu livro, As Bases, as Fundações Matemáticas da Mecânica Quântica, em que apresenta a mecânica quântica de forma postulacional. E aí ele apresenta os postulados da mecânica quântica, como se estivesse passando a limpo a teoria, e a partir daí a gente pode ter a base matemática, interpretar os fenômenos e tentar discutir então o que a teoria quer dizer. Em resumo, concluindo, a quântica nasce, primeiro marco, interseção entre termodinâmica e teoria eletromagnética, com os trabalhos de Planck e Einstein. Segundo marco, estudo da estrutura da matéria, com Niels Bohr. Terceiro marco, a concepção de dualidade onda-partícula, do Louis de Broglie. Quarto marco, a mecânica matricial, de Werner Heisenberg. Quinto marco, a mecânica ondulatória de Schrödinger. Sexto marco, a interpretação probabilística de Bohr. Sétimo marco, a noção de complementaridade de Niels Bohr. E oitavo marco, os postulados propostos por Neumann que organizam a teoria. Com esses 8 conceitos, que a gente pode olhar com calma, a ideia desse vídeo é só dar uma visão geral, um panorama, mas com esses 8 conceitos, a gente consegue ter uma visão geral das estruturas, dos fundamentos e dos dilemas, das controvérsias que estão por trás
da teoria. Apresentando assim tudo de uma só vez pode ser muito abstrato, muito genérico, mas a ideia daqui para frente é que a gente possa aprofundar esses conceitos e criar uma base sólida para quem quer entender a teoria. O nosso ponto de partida vai ser justamente o lançamento desse livro, refazendo então o convite, em que você vai ter acesso aos textos originais desses pesquisadores. Você não vai saber só o que o Natan entende sobre a teoria, mas o que o Heisenberg entendia, o que o Schrödinger entendia, o que o de Broglie queria fazer, o que o Born pensou quando ele chegou na interpretação probabilística e por que ele acha que isso é importante. E junto a isso você vai ter os nossos comentários, meus e dos alunos que fizeram esse livro, para ajudar a entender e a interpretar a teoria. No dia 12 de maio vai ser o lançamento, você vai receber esse livro gratuitamente e vai poder conversar com a gente, tirar suas dúvidas, trocar alguma ideia. Quer deixar alguma dúvida, quer colocar algum comentário sobre tema que você gostaria que a gente aprofundasse, qualquer ideia que não ficou claro o suficiente, deixa aqui nos comentários para nós, a gente está acompanhando os comentários e vai com certeza em algum momento conseguir dar um retorno e montar um vídeo para tirar a sua dúvida e para tentar explicar um pouco melhor os conceitos que foram discutidos aqui. A gente conta então com a sua participação, compartilha com os amigos, com quem você acha que vai gostar desse material. Muito obrigado e até a próxima!